gostoso em outubro. Mas agora eu quero fazer uma oração pedindo direção de Deus para a ministração da palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco sempre. Eu oro, meu Deus, que nesse momento o Teu Espírito possa me usar para abençoar a vida das pessoas. Que o Senhor me dê uma unção especial para transmitir Tua palavra e também que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento para recebermos a iluminação da palavra, para nos capacitar a praticá-la e sermos melhores cristãos para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante, decisões, mas eu coloquei no plural o nosso tema aí. Decisão é a chave que ativa o nosso propósito. Por que decisão e não decisões? Se bem que são decisões, mas no tema aqui é decisão de propósito, porque eu acho muito importante que cada um de nós sejamos bem intencionais em cada coisa que vamos fazer, em cada decisão que vamos tomar, em cada resposta que temos que dar diante de uma circunstância, de uma situação. Decisões são a chave que ativa o propósito de Deus na nossa vida. Por que decisões? Porque Deus, Ele muitas vezes escolhe alguém, Ele dá um propósito para alguém, mas se essa pessoa não tomar a decisão de botar em prática, Deus não vai ser prejudicado, Deus vai levantar outra pessoa, mas aquela pessoa vai perder o privilégio de ser usado por Deus naquilo que Ele planejou. Por isso as decisões são muito importantes. Eu quero pedir que você preste muita atenção. Nós vamos contar alguns pontos, alguns exemplos de decisões bíblicas que fizeram toda a diferença na vida de uma pessoa e de uma geração. Agora, todos nós constantemente nos deparamos com situações em que a gente pensa, meu Deus, o que fazer? Que resposta dar? Eu confesso para os irmãos que em aconselhamentos, sentado diante de uma pessoa ou mais, já teve momentos que, enquanto a pessoa estava falando, eu dizia, meu Deus, o que eu posso dizer para essa pessoa? E aí, em silêncio mesmo, você ora, Deus me ajude. E antes que a pessoa termine de falar, Deus nos dá uma resposta que vai abençoar a vida daquela pessoa. Então, como nós sabemos que nós somos assim, e Deus também sabe que a gente tem essa dificuldade, tem um versículo aqui muito interessante, que é em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e olha só, olha o que Deus diz aqui, o Espírito Santo fala através do apóstolo Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Que notícia boa, né, irmãos? Se alguém tem falta de sabedoria, sabedoria para quê? Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos demais, é sabedoria para tomar decisões na nossa vida, decisões que vão mudar o nosso dia a dia, a nossa vida, decisões que vão nos projetar para aquilo que Deus planejou, porque às vezes também nós tomamos decisões que nos atrasam, e nós não queremos isso. Para isso temos que ter a sabedoria de Deus, e aí está a oferta de Deus, dizendo, se você quiser, se você tem falta de sabedoria, se você é humilde para admitir que precisa, peça a Deus, que Ele tem para dar, amém? Isso é maravilhoso. Quando você se deparar com uma situação e não souber o que fazer, é só pedir sabedoria de Deus para tomar a decisão certa. E nós temos uma vantagem, nós que somos cristãos, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que pode nos ajudar. Mas às vezes nós também o desprezamos, às vezes nós não damos atenção para o Espírito Santo, mas eu te aconselho a sempre estar em harmonia com Ele, porque é Ele que vai nos conduzir nas nossas decisões, e é uma área que nós precisamos estar muito atentos. A maturidade na vida cristã é fruto de decisões tomadas, e muitas vezes decisões feitas por obrigação e debaixo de pressão, decisões que nós só tomamos porque somos obrigados. E eu deixo te falar uma coisa, às vezes são exatamente essas decisões mais difíceis de tomar, quando a gente não tem outra saída, e às vezes são essas decisões que são determinantes para a ativação do propósito de Deus na sua vida, para resolver aquelas áreas não resolvidas da nossa vida. Decisões.
Tem até um versículo na Bíblia que diz: decisões, decisões. É muito importante. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Agora, todo cristão deve agregar a si mesmo disciplinas espirituais, porque se nós não colocarmos na nossa vida, nós mesmos, disciplinas espirituais, por exemplo, vocês todos estão aqui, vêm no culto e assistem o culto, maravilhoso, participam, é uma bênção, mas isso não é suficiente para você levar a semana inteira e ser bem sucedido, se você não tiver iniciativa de você mesmo, de buscar em Deus respostas para o seu dia a dia. Sabe, cada um precisa tomar essa decisão de agregar ao seu viver diário disciplinas espirituais. O que são elas? São aquelas atitudes que você agrega a você para te obrigar a fazer o que é certo. Por exemplo, quando eu me converti em Santarém, o pastor Eibe tinha uma oração que era 5 horas da manhã na igreja. Em Santarém, para quem conhece lá, Santarém, 5 horas da manhã é mais escuro do que aqui. Aqui 5 horas o sol já está. Mas Santarém é um pouco, parece que é mais cedo. Até o fuso horário lá é diferente daqui. Mas 5 horas da manhã o pastor Eibe estava na igreja orando e um monte de pessoas. E eu me converti e logo fui. A Miriam também converteu pouco antes de mim, ela ia para essa oração e ela já me achou lá. Então a gente adorava Deus, ia para a oração todas 5 da manhã. E eu pensava assim: meu Deus, que pastor top, né? Que todas 5 horas da manhã ele está aqui orando. Esse cara gosta. Eu acho que um dia eu vou ser igual a ele. Eu vou amar levantar 5 horas da manhã para vir para a oração, com toda facilidade, porque ele vem com tanta alegria. Só que um dia ele falou na igreja, publicamente, ele disse: irmãos, não pense que eu amo acordar cedo para vir para a oração. Não é fácil para mim, eu tenho que tomar decisão todo dia. E ele falou assim: é por isso que eu falo publicamente aqui na igreja. Ele falava no culto de celebração: se eu estiver em Santarém, todo dia, de segunda a sexta, se eu estiver em Santarém, 5 horas da manhã eu estarei aqui na oração. E ele falava: eu digo isso para me obrigar a não faltar. Então, eu aprendi com ele isso, talvez inconscientemente, porque antes de casar eu também falei para Miriam: vamos fazer uma decisão de nunca pensar em divórcio. E outras decisões que eu tomei antecipado, dando minha palavra. Agora, muitas vezes, o problema da sociedade, de muitas pessoas, é que nem palavras eles têm. Se você não consegue nem cumprir sua palavra, fica mais difícil. Mas se você decidir: eu vou ser uma pessoa de palavra, eu vou falar publicamente, me comprometendo, que eu vou ler a Bíblia todo dia, porque eu sei que não é fácil, não é todo mundo que gosta de ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia, mas nós precisamos. Então agregue a você uma disciplina espiritual, fazendo uma agenda, prometendo para o seu pastor, para o seu discipulador, para você mesmo, diante de Deus: eu vou todos os dias, em tal hora, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou tirar um tempo com Deus, e qualquer ligação que fizer para mim, eu não vou poder atender nessa hora, porque eu vou estar ocupado, tirando meu tempo com Deus. Isso são disciplinas espirituais. Quando tiver um jejum na igreja, eu vou jejuar, porque muita gente, quando chega o jejum de 21 dias, diz: ai pastor, eu não estou acostumado, eu acho que eu não aguento, eu vou deixar para a próxima vez, e nunca faz. Você precisa tomar decisões de ser disciplinado. Não espere pessoas mandarem você, não espere que pessoas vão pegar você e levar para o seu propósito. Eu e você temos que tomar decisões sérias que vão nos levar para o plano que Deus tem para a nossa vida. Isso é muito importante. Às vezes nós protelamos para resolver problemas e acabamos retardando o nosso crescimento espiritual. Não alcançamos a maturidade compatível com o tempo de fé que nós temos. Sabe, muitas pessoas têm anos da fé, mas agem como criança. Isso não é natural e não é normal, irmão. Nós temos que desejar crescer espiritualmente, ter maturidade. Sabe, essa demora em crescer espiritualmente não é de hoje, não é de agora. Eu sei que uma igreja tem pessoas de todos os níveis, todo o tempo, porque está entrando gente nova, e tem os mais antigos, mas os novos também estão entrando. Então sempre tem vários níveis. Mas você já pensou, o escritor de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: decorrido o tempo. O
que vocês estão na fé, já era para vocês serem mestres. Não é eu que estou dizendo para vocês, não. Eu acho que vocês não têm esse problema. Era o escritor de Hebreus, falando para a igreja lá dos Hebreus, ele dizendo: decorrido o tempo que vocês estão na fé, já era para vocês serem mestres. Pelo contrário, eu estou ainda tendo que ensinar os passos iniciais para vocês, porque vocês não cresceram na fé. E por que eles não estavam crescendo na fé? Falta de decisões sábias na vida, para crescer, acompanhar, conforme a idade, o crescimento. Uma criança, quando nasce, os pais acompanham, levam ao médico. E aí eles, quantos dias tem essa criança? 30 dias, eles vão pesar para ver, e muitas vezes vão dizer: olha, não está acompanhando, o peso está abaixo do que deveria estar, vamos dar aqui um tipo de tratamento para recuperar isso. Ou então está acima do peso, igual eu, né, Val? Sabe, nós temos que estar nas estações certas na nossa vida espiritual também. E deixa eu falar para você, irmãos, obrigações e disciplinas geram homens e mulheres de Deus. Obrigações e disciplinas geram homens e mulheres de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, decisões que não são fáceis de tomar. Quem só faz o que gosta é criança na fé. Adultos na fé faz o que é necessário fazer. Então nós temos que aprender isso e querer mais. Como tem algumas profissões que eu admiro, geralmente, toda profissão é muito importante, mas tem uma classe de pessoas que geralmente eles são os médicos. O médico que é médico mesmo, de vocação, ele faz medicina, aí ele se formou, vai começar a trabalhar, mas ele vai fazer uma especialização, aí ele termina aquela especialização, ele faz outra, e faz mais outra, e faz mais outra. Eles sempre estão querendo, e por causa disso eles se destacam, e eles ficam melhores. Na vida cristã também, irmãos, nós precisamos querer um pouco mais do que apenas assistir culto da igreja. É para o nosso próprio crescimento, não é para o dos outros. Então isso é muito importante. Protelar decisões difíceis pode pôr em perigo o cumprimento de propósitos específicos de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo que se você não tomar a decisão, ficar protelando, não faz agora, você vai atrapalhar Deus. Não, Deus vai pegar outra pessoa e vai fazer aquilo que Ele tinha dado para você. Mas eu e você vamos perder o privilégio de sermos usados por Deus se nós ficarmos tardando nas decisões que temos que tomar. Muitas vezes é decisão de ficar calado, de aprender a ouvir. Muitas vezes é decisão de você, numa situação de trânsito, você manter a calma, ser manso. Muitas vezes é em casa, com a família, a gente aprender a ponderar mais. São decisões. Nós podemos decidir fazer e podemos decidir não fazer. Tudo são decisões. Quando tardamos em tomar uma decisão, estamos atrapalhando o que Deus quer fazer nas gerações através de nós. Não é que a gente barra Deus, como eu falei agora há pouco. É que nós prejudicamos o andamento de um projeto que Deus tinha, que incluía eu e você. A Bíblia conta uma história, tem um relato aqui em Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz: houve uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Meu Deus, você pode imaginar uma geração, pense numa família que nunca ouviu falar que existe esse Deus maravilhoso que nós temos, que nos salva, que nos abençoa, que nos consola quando morre um parente, que nos dá força, que nos dá fé para a gente enfrentar a vida com confiança. Alguém não ter, uma geração inteira não conhecer esse Deus, sabe por que houve aquela geração? Porque a geração anterior não fez o seu trabalho, não fez a sua obrigação, não tomou as decisões que devia tomar de levar em frente a palavra de Deus, o Evangelho, para a próxima geração. Nós não vamos ser assim, em nome de Jesus, amém, irmãos? Seus filhos devem ser pessoas que vão mais longe do que você. Nós devemos criar nossos filhos para ir muito além. O nosso piso, nós começamos de baixo, mas o piso dos nossos filhos são aqui, olha.
Então, de nós para cima, eles irão muito mais longe se nós tomarmos as decisões de criar nossos filhos para viver para Cristo. Nós hoje, no culto anterior, nós apresentamos uma criança ao Senhor aqui. Espera-se que aqueles pais vão agora investir na vida daquela criança, ensinando a palavra de Deus a ela, fazendo com que ela tenha todos os recursos espirituais para crescer e se tornar uma pessoa usada por Deus. Mas vai exigir decisão dos pais para fazer isso. Podemos ser um impedimento para nós mesmos de sermos usados por Deus para fazer a vontade dele aqui na terra. Nós oramos a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Isso não é uma reza católica, não, isso é uma oração bíblica. Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas eu estou dando um bom testemunho, as pessoas que me conhecem minhas ações, dão glória a Deus ou se afastam de Deus dizendo: crente como esse eu não quero ser. Nós dizemos: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. E Deus quer responder essa oração através de nós que estamos pedindo. E aí nós não tomamos decisão, aí nós vivemos de outra forma. Não é coerente. Eu não estou dando uma bronca porque eu sei que essa igreja é muito abençoada. Eu estou até elogiando vocês porque vocês têm isso contigo. Mas nós precisamos cada dia estar mais atento para a gente nunca esfriar na nossa fé e nunca voltar atrás. Amém? Muitas vezes aquela decisão difícil que temos que tomar é a chave que ativa o cumprimento do propósito que Deus determinou para mim e para você. Eu sou da crença de que todos nós que estamos nessa terra temos um propósito dado por Deus. E quando eu digo um propósito dado por Deus, não significa que você vai ser pastor ou missionário, seja o que for. Tudo isso é bom, mas é uma parcela mínima da sociedade que vai ser pastor e missionário decidido. Mas todo mundo tem uma missão nessa vida e nessa geração, na sua geração. O médico existe não apenas para ganhar dinheiro e para ser egoísta, para usar para o seu próprio bem. O médico existe para sanar a vida de pessoas à sua volta, e o resultado disso é que eles também recebem a recompensa. Um pedreiro existe para fazer a casa do irmão, para fazer a casa do outro, para servir uns aos outros, e o resultado disso é que ele recebe a recompensa. E todos nós, em qualquer profissão, existimos nessa terra com um propósito de Deus para ser um facilitador da vida das pessoas à nossa volta. Amém, irmãos? Mas é preciso tomar decisões. E quando chega a hora daquela decisão difícil, aí você tem que ficar bem atento, porque grandes decisões desencadeiam um grande mover de Deus na nossa vida. Talvez o projeto maior que Deus determinou para você está só aguardando aquele momento daquela chave virar, daquela decisão que você vai tomar, e aí vai mudar a sua vida. Muitos de nós não estamos muito preocupados, parece, com a eternidade. Nós queremos fazer sempre a nossa vontade, isso é do ser humano, mas nós temos que ter uma consciência que a vida eterna é o que é mais importante. Então as nossas decisões deveriam ser muito mais voltadas para valores eternos. Por exemplo, tem aquela linha aí, aqui na tela, sim ou não? A linha do tempo aqui. Tá, manda aí, olha aí, essa linha aqui. Dá para enxergar essa linha? Sim ou não? Que cor ela é? Só branca? Não, tem um pontinho vermelho aqui, certo? Imagina que a nossa vida é isso aqui, ó. Essa linha representaria a duração da nossa vida. Agora, o tempo que você vai ficar aqui na terra, só é esse aqui, ó, do vermelhinho para cá, essa pontinha. Significa que tudo que você vai viver aqui na terra, 100 anos, ou 80 anos, ou 120 anos, tanto que você vai viver, só é representado por esse pontinho vermelho. Todo esse resto é a eternidade que você vai ter. Então nós deveríamos estar muito mais ligados na eternidade, tomando decisões que tenham resultados eternos. Mas muitas vezes nós gastamos a maior parte do tempo só pensando naquilo que eu gosto, naquilo que me agrada, naquilo que me faz satisfazer a mim mesmo. E a vida tem que ser levada mais a sério. Nós temos que ter mais responsabilidade. Deus espera isso de nós. Eu quero
dá um exemplo aqui de um homem que tomou uma decisão muito difícil na vida, mas que causou resultados que vai durar pela eternidade. Abraão. Você sabia que Abraão, ele teve que tomar uma decisão, uma difícil decisão, de expulsar de casa seu filho Ismael, junto com a sua mãe Agar. E quando ele mandou ela embora, ele mandou ela para o deserto. Disse: nós não queremos mais você aqui na nossa casa. Quem sabe a história de Abraão? Como era o nome do filho de Abraão? Ismael, o filho que ele teve com a serva, Agar. Agar era uma egípcia. Mas a esposa dele mesmo era Sara. Deus tinha dito que ele ia ter um filho com Sara. E desse filho, Deus ia fazer uma grande nação, que era a nação de Israel, que ia abençoar todas as nações da terra através daquele filho que ele teria com Sara. Mas como eles eram muito velhos e ela era estéril, eles pensaram, ela pensou, acho que foi mais ela, mas ele também teve a grande responsabilidade. Os dois pensaram: eu acho que não vai rolar mais ter filho não. Vamos, se você quiser tentar com a nossa empregada aqui, com a Agar. E ele tentou e deu certo. E ela teve um filho, Ismael. Só que quando nasceu depois o filho de Sara, começou a ter conflito em casa. E aí que eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 21, versículo 9 a 14. Irmãos, essa história é cheia de detalhes maravilhosos, que eu aconselho você a olhar toda essa história com atenção, porque nós não vamos ter tempo de contar tudo aqui. Mas diz assim, olha, em Gênesis 21, 9 a 14. Sara, a esposa de Abraão, viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, seu marido, estava zombando de Isaque, seu filho. Sara disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dela não será herdeiro com o meu filho Isaque. Então Sara disse: manda embora daqui, eu não quero mais ela aqui, porque o filho dela está prejudicando o meu filho e ele não vai ser herdeiro junto com ele. Abraão ficou muito, no versículo 11, Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. Ai, ai, ai. Às vezes as mulheres têm razão, né, irmãos? Mas nesse caso, havia um propósito nisso. Deus disse: Abraão, pode mandar o menino embora, junto com a mãe. Faça o que Sara está mandando. Porque por meio de Isaque, Deus falou, será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava, farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então Deus disse: Abraão, faz o que a Sara está dizendo, manda a mulher embora com o filho para o deserto, porque ele não vai ser o herdeiro vai ser o Isaque, filho da Sara. Então vocês vão cuidar dele. Deixa o Ismael que eu vou cuidar, ele vai ser também uma grande nação, porque ele é seu descendente, eu vou me comprometer com ele. Olha só, irmãos, Deus é muito bom. Abraão com Sara, eles tinham feito uma decisão muito errada lá atrás de ter esse filho, mas ainda assim, Deus, por amor a Abraão, oferece misericórdia. Então na manhã seguinte, versículo 14, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, pegou pão e um odre com água, um odre de água, pôs tudo sobre os ombros de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Irmãos, essa decisão, meu Deus, quem pai tem coragem de fazer uma decisão dessa? Porque o filho dela era adolescente. E não era como mandar o filho embora, vai embora para São Paulo com a tua mãe. Não, São Paulo ele poderia arrumar um emprego, São Paulo ele podia trabalhar com a internet, vender coisas, fazer o que ele quisesse, ia ganhar dinheiro. Alguém ia se compadecer dele, mas eles estavam mandando para o deserto. Uma fera podia comer, eu imagino que tudo isso passou na cabeça de Abraão. Uma fera pode dilacerar eles por aí, ou ladrões podem sequestrá-los e estuprá-los e fazer o mal para eles. Sabe, irmãos, Abraão foi muito difícil, mas essa decisão difícil foi como uma chave. Você sabe por que isso aqui está funcionando tudo? Como se quisesse desligar isso aqui, era só desligar ali um disjuntor, bem ali, tudo apagava. Decisões difíceis
são como o disjuntor da nossa história, que pode apagar tudo, ou pode manter funcionando as coisas. Amém, irmãos? Essa decisão de Abraão aqui foi incrível e determinante. Você sabia que aconteceu o seguinte aqui? Eu vou dizer para você o seguinte: você precisa estar atento para situações cruciais da sua vida, que depende de uma decisão sua, e você não pode titubear, e você não pode retardar, e você não pode levar sem fazer caso isso. Precisa ser responsável. Diante de Deus, nós carregamos o nome de Deus na nossa vida, e muitas vezes uma oportunidade de ser um mau testemunho lá fora, é uma grande oportunidade de você parar para pensar e dar um bom testemunho, ter uma reação cristã diante de situações difíceis. Nós precisamos estar preparados, porque são justamente essas obrigações da vida que nos fazem crescer. Não são as coisas fáceis que fazem a gente crescer, são as decisões que exigem coragem, determinação, hombridade. Aí eu quero ir para o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto é: decisões difíceis nos conectam com o nosso propósito, o propósito que Deus estabeleceu para nós. Tem uma frase muito repetida pelo Judá, meu filho. Foi numa conferência que a gente foi em Fortaleza, e o pastor Tiago Brunet disse uma frase lá: decisões difíceis, resultados extraordinários. E o Judá ficou repetindo isso em casa, e ficava ouvindo essa mensagem, falando, e gosta disso. Mas realmente, decisões difíceis. Olha só, em Gênesis, preste atenção, se você quiser anotar, eu aconselho. Em Gênesis, no capítulo 21, Abraão tomou aquela dura decisão de mandar a Agar com o filho dela e filho dele também, que era filho dele, ir embora para o deserto. Pensa numa decisão difícil. No capítulo 21 de Gênesis, ele mandou embora. No capítulo 37 de Gênesis, aproximadamente 400 anos depois, preste atenção nisso, irmãos, eu fiquei impactado quando eu entendi isso. Mais ou menos 400 anos depois que Abraão mandou a Agar com Ismael ir embora para o deserto, aconteceu um episódio lá no Oriente Médio. Lembra de José, chamado José do Egito? José, que era o bisneto de Abraão, filho de Jacó, tinha 11 irmãos, que são os patriarcas de Israel. Antes não eram ainda, mas nessa época não eram ainda, agora sim. Mas José era o filho que o pai considerava predileto, que parece que dava as melhores roupas para ele, e ele tinha sonhos e visões, e Deus tinha um projeto grande para ele. Então os irmãos não gostavam dele, porque achavam ele metido. E num dia, o pai Jacó mandou José ir para o deserto, para um caminho lá, para encontrar com os irmãos que estavam lá cuidando dos rebanhos, fazendo alguma coisa no deserto. E quando José vai se encontrar com eles, sabe o que acontece? Os irmãos dizem: é agora que nós vamos acabar com esse sonhador, é agora que nós vamos matar esse cara, porque ele quer ser melhor do que nós. E aqueles 11 irmãos se juntaram, pegaram José, jogaram dentro de um poço seco e iam deixar lá para morrer. Meu Deus, que tragédia, hein? Só que um dos irmãos pensou bem e falou: gente, não vamos matar ele não, vamos vendê-lo como escravo para o Egito, nós estamos perto do Egito. Aí os outros devem ter pensado: já que a gente vai se livrar dele mesmo, vamos pelo menos ter um lucrinho também, né? E concordaram em vender José como escravo. Agora eles iam vender para quem naquele deserto? Olha a coincidência da história. Vem uma caravana de ismaelitas vindo para o Egito, passando por aquela estrada. E eles falaram: vamos vender como escravo para esses ismaelitas. Aí eles compravam pessoas como escravo. E venderam. E esses ismaelitas levaram José para o Egito e venderam lá para o Potifar, um oficial do rei do Egito. E José foi para lá, esteve na casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou se deitar com ele, tentou ele para ter relação, ele não aceitou, e ela se vingou e fez um alarme e disse que ele que estava tentando. Então José foi para a cadeia. Olha que tanta injustiça acontecendo nessa história. Só que você sabe quem foram essas pessoas, essa caravana que levou José, comprou José e levou para o Egito? Os descendentes de Ismael, aquele que Abraão tinha expulsado de casa para o deserto, a mando de Deus. Deus tinha dito: eu vou cuidar dele, Abraão.
ele vai ser uma grande nação. Agora, os descendentes dele compram José e levam José para o Egito. José, depois de um episódio lá, ele interpreta o sonho do rei. O rei fica maravilhado, porque diz assim: que sonho é esse, José? Qual é o significado? E ele fala para o faraó: olha, esse sonho que você teve está dizendo que vai ter 7 anos de muita fartura, e depois vai ter 7 anos de muita escassez, vai acabar a comida na terra. E o rei falou: então o que você me aconselha a fazer? José disse: você tem que pegar agora, plantar muito, nesses primeiros 7 anos, compra a terra dos vizinhos, tudo que você puder, e armazenar muito mantimento, fazer grandes armazéns, e a gente vai enfrentar a crise com mantimentos armazenados. E o faraó disse: cara, que ideia! Eu acho que a única pessoa que é inteligente para fazer isso é você, José. Você quer trabalhar com a gente? E chamou José e deu a ele o cargo de governador do Egito. Então, olha só, Abraão tomou uma decisão, mandou o filho para o deserto. Esse filho do deserto teve muitos filhos, e gerações depois, os descendentes dele, sem saber que eram parentes, comprou ele, vendeu para o Egito. Agora José no Egito se torna o governador. Os irmãos dele e o pai dele, passando miséria, fome por causa da necessidade, foram para o Egito. José facilitou levar alimento para eles. Depois José, por ser bem aceito no Egito, honrado no Egito, o rei do Egito, o faraó, concordou em trazer toda a família dele, todos os parentes dele, para morar no Egito. Com isso, livrou a descendência dele da morte. Eles cresceram tanto no Egito que ficaram uma multidão que causou medo no rei do Egito. O rei falou: poxa, tem tanta gente nascendo dos hebreus que, se tiver uma guerra, eles podem se rebelar contra nós e até tomar o poder. Então você sabe que eles fez aquela ordem de matar as crianças do sexo masculino. Mas esses é outros detalhes que você vai ter que ler na Bíblia, que eu não tenho tempo agora. Mas o que aconteceu foi que cresceu tanto, e que daquela multidão de pessoas que estavam lá no Egito, dos hebreus, nasceu Moisés, o grande libertador dos hebreus. Moisés tirou o povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e eles se tornaram uma grande nação. E olha só, pela decisão de Abraão obedecer a Deus lá na Mesopotâmia, lá onde ele estava morando, já não sei qual o lugar que ele estava nesse momento, mas Abraão obedecendo a Deus, mandando o filho embora. Esse filho teve tantos filhos, tantos descendentes, que eles compraram José, levaram para o Egito, livraram eles da fome. Agora eles cresceram tanto, nasce um libertador, eles se tornam uma nação livre, e dessa nação chamada Israel nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, por causa de uma decisão corajosa de um homem que não voltou atrás, custe o que custar. Isso é hombridade cristã. Amém, irmãos? As nossas decisões mais difíceis podem causar um grande impacto em gerações. Nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos levar nossa vida a sério diante de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei quando eu tenho que tomar uma decisão dessa. Então busque sabedoria de Deus. Se alguém tem falta de conhecimento e sabedoria, busque a Deus, que a todos dá com liberalidade, diz o texto. Decisões difíceis. Você que é casado, você tem que ser macho, tem que ter hombridade para tomar decisões difíceis. Você que é solteiro também tem que ter hombridade para se manter puro. Para você que quer ter um casamento abençoado, então você tem que ser homem agora para suportar as tentações e as lutas e seguir no caminho certo. Decisões difíceis trazem resultados extraordinários. Você quer ver algumas outras decisões difíceis e muito importantes? Maria decidiu aceitar a missão de ser a mãe do Salvador, sem se importar com a cultura de preconceito que havia naquela época, sem se importar com o pré-julgamento das pessoas. Maria sabia que naquela época era tão difícil uma mulher ficar grávida sem ser casada, era apedrejada. Sabe,
o anjo chega e diz para ela: Maria, você é bem-aventurada, pois o Senhor te escolheu, você vai ficar grávida do Espírito Santo, e o filho que vai nascer de será chamado Filho de Deus. E ela diz: como pode ser isso? Eu sou virgem, eu nunca tive relação com nenhum homem. E o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que vai nascer de ti será chamado Santo e Filho de Deus. E sabe qual foi a resposta dela? Eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E foi por causa dessa coragem, dessa determinação e dessa vida santa, disposta a obedecer a Deus, que ela se tornou a bem-aventurada em todas as nações. Decisões difíceis. O mundo precisa de pessoas que têm coragem de decidir na hora H, decidir com sabedoria de Deus, consultando o Senhor. Amém? Outra decisão difícil. Jesus decidiu aceitar a dura missão de ir para a cruz, e o resultado disso foi a salvação eterna que todos nós desfrutamos hoje. Olha só, tudo isso está ligado com a decisão de Abraão lá atrás, porque Jesus é descendente de Abraão. Que coisa maravilhosa! A decisão de perdoar pode salvar um casamento da desgraça do divórcio, pode manter a felicidade e a segurança dos filhos, porque um casamento é responsável de dar aos filhos destino e identidade. Os filhos refletem o seu pai, a sua mãe. Os filhos têm um lugar na terra, eles se consideram pessoas que pertencem a uma família, que tem uma identidade. Eu não estou falando da identidade do documento, mas sabe quem são. Eu sou filho de um casal que se amam, que respeitam a Deus, que são pessoas de bem, que poderão me dar segurança em momentos difíceis. Mas o perdão é que garante isso, porque muitas vezes, pela falta de perdão, acontece o divórcio. E deixa eu te falar uma coisa: a decisão da nossa vida pode nos dar uma família abençoada. Eu não estou falando de família perfeita, porque não tem, mas a decisão nossa pode definir, pode fazer uma família ser muito feliz para nós, mesmo apesar das dificuldades, ou pode trazer para nós remorso para o resto da vida. E às vezes se define numa palavra: pode ir embora, ou eu já vou embora. E às vezes se arrepende antes de sair, mas já deu a palavra e vai embora. O perdão, a decisão de perdoar, a decisão de talvez ficar calado naquela hora e não dar resposta com ódio no coração, a decisão de esperar o momento certo para conversar sobre o assunto, pode salvar a sua família. Se você está passando por um momento crucial na sua vida, de que você tem que tomar decisões, então busque sabedoria de Deus para tomar a decisão certa. Às vezes as decisões certas nos fazem chorar, porque mexe com o nosso ego. No caso de Abraão, você já pensou? Poxa vida, ele amava aquele filho, mas eu vou ter que mandar embora para o deserto, porque minha mulher quer assim, e Deus falou que é para eu fazer assim. Mas a Bíblia diz: aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará como? Olha, deu uma bronca do pessoal da tarde, porque eles não sabiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, isso é um versículo, irmãos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai lá no Google rapidinho que você acha. Põe essa mesma frase que o Google dá a resposta. Voltará, como é que diz? Voltará com júbilo, trazendo o seu feixe. Imagina, os ensinos da Bíblia sempre usava exemplos da sua cultura. Lá era um deserto. Eu imagino que ele diz assim: olha, hoje em dia não, tem tanta tecnologia, tratores da agricultura, com ar-condicionado, com GPS, com tudo. Naquela época não, era na enxada, e não tinha nem talvez de ferro como tem hoje, cavando, sabe? A sobrevivência deles dependia do que eles plantavam. Era possível que uma safra não desse para suprir eles até a outra, então eles tinham que sobreviver de alguma forma, e eles cavando aquela terra seca,
sabe, suados, cansados, debaixo do sol quente, mas preparando a terra, talvez chorando por dentro, mas eles iam fazer aquele trabalho, e quando viesse a chuva, ia fazer brotar, e eles iam voltar depois com alegria, com júbilo, trazendo o seu feixe. Sabe, aqueles que fazem decisões difíceis, vão poder dar testemunhos celebrativos para todo mundo. Deus é maravilhoso. Quando pedimos a ajuda do Senhor, fazemos a melhor escolha, em qualquer segmento, viu, irmão? Não é só na vida cristã, não. Não é só nas coisas da vida, da religião, não. É em tudo. No segundo ponto é: procure se aconselhar com pessoa mais experiente do que você. O que você faz da vida para sobreviver, para tirar o seu sustento? Você é um empreendedor, um empresário? Ou o que você faz na vida, seja o que for? Tenha a humildade de buscar conhecimento dos outros, de consultar aqueles que estão tendo sucesso, de perguntar para aqueles que fazem têm o mesmo ramo que você e que estão à frente de você. Tenha a humildade de ir lá e perguntar: cara, como é que faz isso? Me ajuda aqui. Irmãos, é incrível como a maioria dos empresários grandes, eles têm prazer de ajudar os outros menores a fazer a parte deles, mas é preciso ter humildade. E eu quero aconselhar você, seja qual for a área da sua vida, nessa área de empreendedorismo, ou do seu trabalho, sua profissão, procure alguém que sabe mais do que você, que já viveu mais do que você, que já praticou mais aquilo do que você. Peça a orientação dele. Depois pegue essas instruções, essas informações, vá para um lugar sossegado, só você e Deus. Tire um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, se você puder, o tempo que você puder. Coloque diante de Deus, dizendo com sinceridade: Deus, eu não sei o que fazer, ou eu sei, mas eu não sei se está certo. Então coloque diante de Deus, dizendo: olha, Deus, você tem essas ideias, eu peguei daquela pessoa. Irmãos, Deus é assim. Você não precisa fazer assim, olha, quando for orar: Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Não, você pode dizer: Deus, eu não sei o que fazer, eu estou frustrado, estou pensando até em desistir. Se você pensou, fale para Deus. Deus gosta de sinceridade, mas Ele gosta de confiança, gente que confia nele. Apresente a Ele, peça: Deus, me dá sabedoria. Eu lhe digo uma coisa: talvez Ele não vai falar audivelmente assim para você ouvir com esse ouvido natural, mas Ele pode falar se Ele quiser. Mas Ele vai dar ao seu coração uma certeza que aquela é a decisão mais certa a tomar, e você vai saber, até porque você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai saber que essa decisão aqui é a decisão certa. Mas busque a Deus, consulte pessoas, amém? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15, 22: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Meu Deus, olha só, que sabedoria! Irmãos, o livro de Provérbios é cheio de sabedoria para o dia a dia. Não é à toa que os planos fracassam, não é por nada que um plano não dá certo. Tem um motivo: falta de conselhos, falta de humildade para perguntar de quem sabe. Não é à toa também que os planos de alguns dão muito certo. O fulano tem sorte. Não, irmãos, todo mundo tem sorte. A Bíblia diz que Deus derrama a sua graça, o seu favor sobre os justos, sobre os injustos. O sol nasce para o pecador e para o santo. Deus já abençoa a terra inteira. Agora, o que falta somos nós, nos dirigir a Deus com humildade e com confiança. Se você fizer o que é certo diante de Deus, você vai colher os resultados disso. Amém? E o último ponto, número 3, coloque Deus à frente das suas decisões. Nós somos muito campeões de tomar uma decisão e depois ficar: não, ora aqui por nós para dar certo, Deus abençoa meu plano, Deus faz isso dar certo. Não, a ordem está errada. O certo é você primeiro dizer: Deus, me dá uma ideia, Deus me dá uma sabedoria. O Senhor mesmo disse que se eu precisar de sabedoria eu posso pedir, estou pedindo agora, não sei o que fazer, Deus, me dá. E quando Deus te der aquela ideia, aí você vai defender totalmente, e você vai ter a coragem de tomar a decisão. Quando você sabe que Deus está dando ok para você, você vai ter a coragem de tomar a decisão. E como que eu sei, pastor?
É como você sabe quando sua esposa está com raiva ou quando está feliz com você. Pela experiência de viver com ela. Pela experiência de viver com Deus. Você vai conhecer Deus. Você vai saber quando Deus fala no seu coração. Amém? E para encerrar, eu quero falar, todos nós cometemos erros. Fica tranquilo que você não é o único não. Todos nós cometemos erros. Mas nós podemos confiar em Deus. Deus está do nosso lado. Toda manhã, busque a Deus, tome decisão de buscar o Senhor, pedir dele conselho, e você será bem sucedido. E para encerrar, eu quero ler esses versículos aqui, 2 versículos. Salmo 119, versículo 97 a 99. Olha o que diz. Isso aqui, irmãos, eu fiquei impactado quando eu li. Não é uma pregação, não é um texto que foi escrito assim para... O autor na hora não estava pregando isso, igual Jesus pregou o Sermão do Monte, e aí o Mateus foi lá e escreveu, tudo que ele falou lá. Aí ele pregou assim, tanto ele foi escrevendo, registrou. Não, isso aqui foi um poema do autor desse salmo, dizendo para Deus. Eu imagino que ele não tinha escrito, ele falou e foi escrito depois. Ele diz assim: quanto eu amo a tua lei, penso nela o dia inteiro, os seus mandamentos estão sempre comigo e me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Se tem alguém, eu não concordo, não acredito naquela história. Não deu certo na minha vida porque tinha gente com inveja de mim, tinha olho gordo, tinha não sei o quê. Não, irmãos, isso não pega com o cristão. Isso não pega para os filhos de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem que ter confiança em Deus. Você tem que chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, como eu amo a tua lei. Mas você ama mesmo? Você pode decidir hoje amar a palavra de Deus. Como eu amo a tua lei, Senhor. Eu penso nela o dia inteiro. Os seus mandamentos estão sempre comigo e me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Se eles vierem contra mim por um lado, o Senhor já me dá a sabedoria para sair pelo outro lado. Sabe, a Bíblia diz assim, olha, que o nosso inimigo, o maligno, está ao nosso derredor como leão, rugindo, procurando uma brecha, uma forma de nos devorar, mas porque nós somos mais sábios do que o inimigo. Quando ele vem por esse lado, nós já temos uma saída. Deus já nos deu a saída, igual o povo de Israel. Quando o rei de Israel estava em guerra e o rei inimigo fazia uma emboscada, preparava uma emboscada em tal e tal lugar, nós vamos pegar eles. Quando ele chegava lá, ele já estava pronto lá, porque Deus tinha avisado eles. Eles tinham mais sabedoria. E olha a continuação desse versículo aqui, do próximo versículo. Estou sempre pensando nos seus ensinamentos, Senhor. Por isso sou mais sábio do que os meus professores. Meu querido, você pode não ter muitos estudos formais, mas você pode ser mais sábio por causa do Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus te faz mais sábio do que os seus professores. Amém? Eu quero encorajar você a confiar mais na palavra de Deus, a se debruçar mais com a Bíblia. Tome a decisão de todo dia você tirar um tempo para ficar sós com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para declarar para Deus, como esse salmista falou: oh Deus, como eu amo a tua lei. Está na hora de trabalhar, eu queria ler mais um pouco, sabe? Você pode se apaixonar por isso. Você pode se apaixonar por isso, como você é apaixonado por redes sociais, como você não consegue viver mais sem elas, sabe? Você deve querer não conseguir mais viver sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Ela deve conquistar seu coração. O melhor lugar do nosso coração deve estar com a palavra de Deus. Aí você vai poder dizer: Deus, como eu tenho prazer. Sabe o que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você não precisará ficar correndo atrás de bênção. Ah, bem ali tem uma pessoa que está abençoada, eu vou correr lá porque eu estou precisando. Não, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz: se nós seguirmos os mandamentos de Deus, se nós amarmos a palavra de Deus, todas essas bênçãos que Ele menciona lá em Deuteronômio capítulo 28, seguirão você, elas irão atrás de ti e te acompanharão. Todas as bênçãos, tudo o que você precisa está em Deus. Antes de nós cantarmos, eu vou falar com vocês o seguinte. Eu quero fazer 2 convites aqui para você. Um deles é para você entregar a vida para Jesus.
Se você não é cristão ainda, você não entregou sua vida para Jesus, ou você já entregou algum dia, mas se afastou, e você quer voltar para Deus, você tem que dar um passo de fé. Você tem que mostrar para Deus o seguinte, sua determinação: eu quero, Senhor. E você vai ter a humildade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Não é para mim, é para Deus. Esse ato de fazer isso é um ato profético. Quando você toma a decisão, uma chave é ligada na sua vida, no seu propósito com Deus. E aí, se você quiser entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Deus, você vem aqui comigo, desse lado aqui. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós estivermos cantando, se você tem outra demanda, você fala: meu Deus, minha família está um caos, eu não sei o que fazer, realmente eu não sei o que decidir, e eu preciso dessa sabedoria de Deus. Claro, você pode pedir aí mesmo onde você está e Deus te dá, mas se você quer a nossa fé junto com a sua, a Bíblia diz também: tudo que dois de vós concordarem sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido por meu Pai que está no céu. Então eu quero me aliar a você nessa fé. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, pode ser por questões financeiras, espirituais, familiar, saúde, talvez seja sabedoria para tomar uma decisão na sua empresa. Talvez você não tenha emprego, você é empregado, mas você está indeciso se você sai dessa e vai para aquela outra, se você faz esse curso ou aquele outro. Irmãos, peça de Deus, você está na casa do seu Pai, amém? Então nós vamos ficar em pé agora.